Doutora Monique Sansão aqui. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente a gente acabou de começar o seu tratamento com alinhadores. Provavelmente também nós já conversamos e eu já te passei vários pontos que você precisava saber para esse início de tratamento ser o melhor possível. Contudo, eu tô aqui para esclarecer qualquer dúvida que pode ter ficado. Vamos lá? Sobre higiene. Sempre que você escovar os seus dentes, você também deve escovar os seus alinhadores. Pode ser com a sua própria escova e com o restante do creme dental que ficou após a escovação dos seus dentes. De vez em quando estiver quase próximo da data de você trocar o seu alinhador, pode ser que esse alinhador já esteja um pouco mais sujo, dependendo do que você comeu durante a semana, durante esse período. Você pode fazer uma limpeza um pouco mais profunda, colocando em um copo água e uma colher de água sanitária, a mais conhecida como Quiboa. Enquanto você almoça ou janta, deixa de molho o seu alinhador nessa água. Ele vai fazer uma limpeza um pouco mais profunda. Mas atenção, não coloque mais do que isso de quantidade do hipoclorito, que é a Quiboa, porque senão o seu alinhador vai ficar amarelado. Segundo ponto, alimentação. Para comer e para beber bebidas quentes, você deve retirar o seu alinhador. Toda mastigação e consumo de bebidas quentes, como chimarrão, café e chás, deve ser feito sem o alinhador. E esse tempo deve ser computado nas horas em que você pode ficar o alinhador, que são apenas 2 horas por dia. Bebidas frias, elas podem ser consumidas com o alinhador, mas se atente às coloridas, como suco de uva e vinho. Pode ser que essas bebidas entrem no seu alinhador e o seu sorriso pode ficar manchado temporariamente. Item 3. Tempo de uso. Uma parte muito importante do tratamento. Como já foi conversado em consulta, para os seus dentes conseguirem fazer a devida movimentação, o seu alinhador deve ficar em boca 22 horas por dia, não menos do que isso. Se você começa a minimizar esse tempo, o nosso movimento dentário, que é o alvo de todo esse tratamento, ele é interrompido ou ele fica aquém do que a gente gostaria. Portanto, seja rigoroso. Use o seu alinhador 22 horas por dia para que a gente consiga ter sucesso no seu tratamento. Juntos, nós vamos definir o melhor protocolo para você, que pode ser de 7 dias, 10 dias ou 14 dias de troca entre os alinhadores. Isso tem algumas variáveis, algumas mutáveis, como por exemplo, o tempo de uso, a sua disciplina, a sua responsabilidade, a sua constância no uso vão ser determinantes para esse tratamento. Outras variáveis a gente não consegue alterar, como o formato das suas raízes, a sua densidade óssea, o seu tipo facial. Então, vamos lutar com as armas que temos. Use o máximo de tempo o seu alinhador para que eu consiga entender como funciona o seu organismo e juntos fazer o melhor protocolo para a gente ter um sucesso no seu tratamento ortodôntico. Item 4. Essas pecinhas coladas no seu dente. Nós as chamamos de attachments, um nome meio esquisito para o nosso português. Podemos chamá-los de botões. Eles são fundamentais para que eu consiga fazer uma melhor movimentação dentária, porque o alinhador ele é bom em empurrar dentes. Agora, pensa você tentando girar uma maçaneta redonda com a mão molhada. Talvez esses movimentos fiquem um pouco mais difíceis. Então, esses attachments, esses botões me auxiliam na movimentação. Eles foram programados para o seu caso individual. E se por acaso você perceber durante o período que você está longe de mim, que uma dessas pecinhas cair, você não precisa sair imediatamente para o consultório. Mas se elas caírem, você me avise na nossa próxima consulta que eu colo ela de novo. Tópico número 5. Como guardar o seu alinhador. É claro que 22 horas por dia ele precisa estar dentro da boca, mas nessas 2 horinhas em que a gente tira para se alimentar ou para fazer a higiene dos nossos dentes, eles são invisíveis e muitas vezes eles se perdem. Atenção, se você estiver fora de casa ou até dentro de casa, mas com algum funcionário, não embole o seu alinhador num papel, num guardanapo de papel,
porque ele muito facilmente vai para o lixo, principalmente se você estiver fora de casa. Também não deixe ele exposto numa mesa de mármore ou de granito, porque ele simplesmente some por ser transparente. Guarde dentro da sua caixinha, porque cachorros e gatos também adoram pegar esses alinhadores para usar. Esses primeiros dias de uso de alinhador, eles não são os mais fáceis. Os primeiros dias, as primeiras horas, principalmente com o uso de alinhador, elas não são fáceis. Usar aparelho não é legal. Legal é comer bolo de chocolate, lembra? Você vai sentir uma pressão nos seus dentes e essa pressão, com o passar das horas, ela vai se transformar em uma dor. Uma dor que você vai sentir quando você fizer uma pressão maior com os seus dentes. É normal e esperado. Não tome anti-inflamatórios. Se necessário, tome apenas um analgésico, como dipirona ou paracetamol. Você também, durante as primeiras horas ou até os primeiros dias, vai salivar um pouco mais com o uso dos alinhadores. Isso é normal e tem uma adaptação com o passar dos dias. Outro ponto importante é a fala, que ela pode ficar alterada principalmente nesses primeiros dias, principalmente alguns fonemas, como o S. Com o tempo, você se adapta e esses fonemas ficam menos estranhos ao falar com os alinhadores. Insista, não remova os seus alinhadores por conta de problemas de fala. Explique aos seus interlocutores que você está usando alinhador e, se for necessário, repita a sua fala, mas não desista do seu tratamento por conta de um simples detalhe que é passageiro. Outro ponto importante. Pode ser que nos primeiros dias você tenha dificuldade em remover o seu alinhador. Lembre-se, ele não nasceu grudado, ele vai sair. Os attachments dificultam mesmo essa remoção. Tire o seu alinhador o máximo para trás que você conseguir. Se você tentar tirar ele pela frente, vai ser muito mais difícil. Com o tempo, você vai achar um lugarzinho em que ele se desencaixa mais fácil e você vai fazer isso várias vezes sem nenhuma dificuldade. Essa dificuldade inicial, ela é passageira, pode ficar tranquilo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Isso nos motiva a trazer mais conteúdos para você.